Olá, alô, alô. Será que parece que já começou, tá? Vamos lá. Bom, é, saudações para você que chegou até esse vídeo. Meu nome é João Paulo, pode me chamar de JP. Eu sou um tarólogo iniciante. Eu estudo e pratico tarô há aproximadamente 3 anos e, como vocês podem ver aí na tela, eu tenho um Instagram dedicado ao tarô, que é o JP Taroterapia, onde eu faço alguns atendimentos e também publico alguns textos relacionados a algumas leituras que eu já fiz. Eu tenho 38 anos e a minha história com tarô tem muito a ver com a minha jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento. Também está muito relacionada com alguns traumas que eu vivi na minha vida, e com alguns porquês, né, de algumas escolhas, de algumas decisões que eu tomei. Eu conheci o tarô através de alguns amigos e me encantei por esse mundo. Estudei bastante, li muita coisa, pratiquei muito com, com os meus baralhos e depois de algumas experiências, compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre a ferramenta com algumas pessoas, eu decidi criar esse cursinho aqui para iniciantes e compartilhar com vocês. É, a ideia é fazer esse curso em inicialmente 9 aulas, e eu já vou explicar por que serão 9 aulas, e também fazer algumas práticas de leitura de tarô, porque e eu já explico por quê. A maioria das pessoas com quem eu tive contato até agora, que já tem contato com tarô de alguma forma, tem muita dificuldade na hora de fazer a associação de significados entre as cartas, né? Então, fazer a combinação do significado de uma carta junto com a outra. Então, por exemplo, sai o arcano X e o arcano Y. E aí o arcano X ele tem um significado e o arcano Y ele tem outro. Mas e aí quando junta os dois, o que acontece? Qual é o significado? Muda alguma coisa? Não muda? Enfim. Então a ideia desse curso é a gente tentar entender é, como não só como as cartas se comunicam, mas o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. Então, a partir disso, qual foi a minha ideia? E aí vocês vão me dizer se eu estou ficando muito doido ou não. De fazer um curso baseado nas famílias arcanas do tarô, né? Então a gente sabe que o tarô ele tem 78 arcanos, né? São 22 arcanos maiores, que são esses que estão aqui no slide, e 78 menos 22, 56 arcanos menores, né? Então, do Asa ao 10 e o Valete, o Cavaleiro e o Rei para cada naipe, né? Então sobram aí 56 arcanos. Então, arcanos maiores e arcanos menores, né? 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Então, a gente sabe, se você está aqui, muito provavelmente você já conhece alguma coisa do tarô, né? Então, você muito provavelmente já sabe que o tarô é um baralho que foi criado a partir é, do conhecimento empírico da humanidade acerca de todos os arquétipos que já apareceram ao longo da nossa história enquanto seres humanos, né? E aí, um belo dia, ali por volta do século, se eu não me engano, tá? Ali por volta do século 17, século 16, 17, talvez até um pouco antes, é, alguém, não sei se na Itália, não sei se na França, não sei se no Egito,
porque toda essa história é, é bem nebulosa, a história da origem do tarô é bem nebulosa. Algumas pessoas falam que começou no Egito, outras pessoas falam que começou na Itália, outras pessoas falam que começou na França, enfim. Mas em algum momento alguém criou esses desenhos, né, criou esses arcanos, colocou eles todos num baralho e usou esse baralho para falar um pouco, para contar uma história sobre uma situação, né? E a partir dessa história, dessa situação, tentar encontrar soluções. O que é extremamente importante a gente entender sobre o tarô? Primeiro, o tarô não é uma ciência, o tarô é uma arte, tá? E como toda arte, ela é suscetível à interpretação. O que influencia a interpretação do tarô? A nossa experiência de vida, a experiência de vida do ser humano, né? Então, o tarô, ele funciona muito bem para todo mundo por conta das experiências que nós, enquanto seres humanos, temos ou tivemos ou teremos ou estamos tendo, né? Então, é a partir dessa experiência, é a partir dessa vivência que a gente tem enquanto seres humanos que o tarô funciona. Características que a gente vai encontrar em cada arcano do tarô estão presentes na nossa vida, de maneira geral, né? Então, todo mundo tem um mago na sua vida, todo mundo tem uma sacerdotisa na sua vida, todo mundo tem um imperador na sua vida, todo mundo já viveu uma torre, todo mundo já passou por um momento do enforcado, todo mundo já viveu uma morte, todo mundo já foi um louco, todo mundo tem força. Então, todos os arcanos do tarô estão presentes em todos nós o tempo inteiro, né? A gente vibra, né? Do ponto de vista energético, a gente vibra a energia de todos os arcanos o tempo inteiro, né? Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai viver um arcano mais do que outro, né? Então, esses arcanos eles estão presentes aqui o tempo inteiro para a gente, né? E a minha ideia a minha ideia nesse momento, nesse curso, é apresentar para vocês eh, que são iniciantes ou aspirantes dentro do tarô, né? É mostrar para vocês alguns arcanos, né? Quer dizer, é mostrar para vocês como os arcanos se comunicam entre eles, quais são as relações que eles têm entre eles, né? E quais são os significados que eles têm também, né? Então a gente vai trabalhar basicamente aí em cima dos arcanos como significado, que quer dizer, do significado dos arcanos de maneira geral e de maneira bem eu não quero dizer resumida, mas de maneira bem simplificada, né, para que ao final desse curso vocês consigam pegar os seus baralhos e fazer uma leitura de tarô para alguém que vocês gostam, ou para um colega de trabalho, ou até para vocês mesmos, né? A ideia é usar essa ferramenta para se descobrir, para se entender melhor, ou para ajudar uma pessoa que vocês conhecem, alguém, a se conhecer melhor aí através do tarô, tá bom? Para guiar essa nossa conversa, duas coisas eu recomendo desde já. O baralho que a gente vai usar é o baralho de Rider-Waite, né? Que são essas figuras aqui que a gente está vendo, porque é um baralho bastante simples, né? É um baralho bem didático, né? Eu acho, na minha opinião, né? Na minha opinião, eu, João Paulo, enquanto tarólogo, é, percebo esse baralho como um baralho bem simples, né? De se ler, de se interpretar. É um baralho fácil de achar. Ele é relativamente barato se você ainda não tem um, né? Eu vou deixar um link aqui em algum lugar aqui embaixo, no descritivo aqui embaixo, de onde você pode encontrar esse baralho. Não tem ninguém financiando ou patrocinando esse vídeo, inclusive, então fica à vontade aí para encontrar o seu baralho onde você quiser.
Mas, na minha opinião, esse é um baralho bacana para começar, um baralho simples, é um baralho que tem imagens com as quais a gente consegue, quer dizer, imagens nas quais a gente consegue se identificar, identificar pessoas e situações aí do nosso cotidiano, que é o que a gente vai fazer, né? Ao longo desse curso, permita-se entrar em contato com você mesmo, né? Então, na hora que você vê um arcano, ou na hora que você vê uma leitura, ou na hora que você vê uma combinação de cartas, permita-se olhar para essas cartas, olhar para essas situações e identificar essas situações ou esses arcanos dentro da sua vida. Porque, de novo, o tarô nada mais é do que uma experiência de vida, né? Então a gente vai precisar olhar muito para dentro da gente na hora que a gente estiver fazendo, na hora que a gente estiver interpretando as cartas. E outra coisa que vai guiar o nosso papo também é um jeito bem simples de falar sobre numerologia. Porque se vocês pararem para prestar atenção, cada arcano tem um número, certo? Aqui nos arcanos maiores, cada arcano tem um número. A gente tem o louco, que é o arcano número 0. A gente não vai falar sobre o número 0 hoje, tá? A gente vai começar pelo número 1, mas cada um deles tem um número. O mago é o número 1 e o mundo é o número 21, né? Então a gente tem do 1 ao 7. A gente tem, aqui eu dividi eles em blocos de 7, né? Então a gente tem lá o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o papa, os enamorados e o carro, do 1 ao 7. Aí depois do 8, a força, o eremita, é, a roda da fortuna, a justiça, o enforcado, a morte, a temperança, do 8 ao 14, né? E aí depois o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo, que é do 15 ao 21. E o louco aqui é o número 0. Por que que eu tirei o louco daqui? Porque ele não, porque o louco ele tá numa família arcana que não tem o número 0. Né? Ele está numa outra família arcana que a gente vai entender mais para frente por quê. Porque eu também preciso entender, porque eu estou fazendo esse curso a toque de caixa, tá? Então eu estou estudando as coisas e mostrando para vocês à medida que eu vou aprendendo. Né? Então hoje a gente vai falar sobre a família arcana do número 1, tá? É, e o número 1 e aí, como que a gente vai identificar quais são as famílias arcanas? A gente vai pegar toda a carta de tarô, todo arcano de tarô que tiver o número 1, ou que a soma dos números seja igual a 1. É igual na numerologia, né? Então, na numerologia, a gente sempre trabalha com dígitos únicos, né? Então, é 1, 2, 3, é do 1 ao 9, né? Do 0 ao 9. Hoje a gente vai trabalhar com a família número 1. E o que significa o número 1 na numerologia? E essa é a primeira coisa que eu achei semelhante entre as cartas. Né? Então, o que, que é o número 1 para numerologia? Um pauzinho assim, né? Então, a primeira coisa, início e novos começos. Né? Então, o número 1 ele está relacionado com o início, ao princípio. Tudo começa do número 1. O universo foi criado no ano, quer dizer, a partir do momento que o universo surgiu, a gente conta como ano 1. Então não é ano 0, né? É ano 1. Então é o começo, né? O princípio de alguma coisa. O 1 também está relacionado com independência e individualidade. Então, tudo que diz respeito ao eu, né? O indivíduo, né? A gente vai associar com o número 1. O número 1 também é o número da criatividade, da originalidade, né? Ele também representa a determinação, ele tá muito associado com a determinação, com o foco, com a liderança, com a autossuficiência, né? O potencial, é, as novas oportunidades, a unidade, né? Então, tudo é o um, né? Tudo é uma coisa só, e a integridade também coragem e confiança. E aí, a partir disso, a partir deste número 1, tá? A gente vai olhar para 3 arcanos maiores, tá? E a gente vai olhar depois para 8 arcanos menores. E aí a gente vai olhar para cada um desses arcanos em detalhes. Quais são os arcanos de número 1? A essa altura, vocês já devem estar se imaginando quais são, né? E eles são esses aqui. A família do mago.
né? E aí na família do mago a gente vai ter 3 arcanos maiores, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Então a gente tem o mago, que é o arcano de número 1, né? Depois a gente tem a roda da fortuna, que é o arcano número 10, né? Então se a gente soma 1 mais 0 vira 1, né? E aí a gente também vai ter o arcano do sol, né? Então, quando a gente soma 1 mais 9 vira 10, 1 mais 0 vira 1. Então, todos esses arcanos, esses 3 arcanos aqui, eles compartilham esse ponto em comum. Todos eles vibram no número 1, de acordo com a numerologia. Veja, não significa que um substitui o outro, tá? De maneira nenhuma. Nenhum arcano substitui nenhum arcano. A única coisa que a gente está falando aqui é que eles têm algumas características que eles compartilham. Eles têm algumas características em comum, tá? Mas isso não significa que eles sejam iguais, que eles sejam a mesma coisa, porque de fato não são, tá? Eles são bem diferentes, mas eles têm alguns significados, mas eles têm algumas semelhanças. E aí é por isso que a gente coloca eles numa família. Além desses 3 arcanos maiores aqui, a gente também tem 8 arcanos menores que vão aparecer aqui nessa família, que são os ases, né, os números 1, que eles vão aparecer de alguma maneira naqueles arcanos maiores que a gente viu ali, e os números 10 também, tá? Porque 1 mais 0 é igual a 1. Então eles também fazem parte da família do mago, né? Então, e a gente já vai ver quais são as características que eles têm em comum ali. Mas quando a gente olha para as cartas, a gente já consegue identificar ali algumas características semelhantes, né? Mas vamos olhar para cada um dos arcanos de maneira individual primeiro, né? E aí depois a gente vai tentar encontrar aí as semelhanças que eles têm uns entre os outros, tá? Então primeiro vamos olhar para o mago, né? Então a gente tem ali a carta do mago que é o arcano número 1. É, ele, ele é uma carta bastante poderosa, né? O número 1, de maneira geral, dentro da numerologia, é um número muito poderoso, né? Então, é uma carta que tem uma significância, uma relevância muito grande dentro do baralho de tarô. E ele sempre carrega com ele ali o número 1, né? Porque justamente ela representa o início, né? É, muitas linhas de estudo de tarô encaram o tarô como uma jornada, né? Uma jornada de autoconhecimento e tal. E depois do louco, né, que é o número 0, o mago é o primeiro passo, né? E ele representa justamente a energia do princípio, a criação, né? O poder de manifestação, né? E essa é a palavra-chave para o arcano do mago, poder de manifestação, né? O poder da manifestação. O mago é a figura que consegue fazer tudo e qualquer coisa com os recursos que ele tem, né? Então, se vocês olharem para a carta do mago, ele tem um bastão numa mão, né? E ele está apontando esse bastão para cima. É uma referência a ao divino, né? Então eu aponto o bastão para cima para buscar o poder divino, né? Para trazer aquele poder para mim e canalizar esse poder para a Terra, né? Então é por isso que uma mão está para cima e a outra mão está apontando para baixo, né? Eu não consigo fazer isso porque o meu espaço de câmera aqui é um pouco limitado. Mas se vocês olharem lá, ele está meio de um travolta aqui assim, né? Então uma mãozinha com o bastão para cima, apontando para cima, e a outra aqui apontando para baixo, né? Então eu pego esse poder divino aqui e eu trago ele e eu faço com que esse poder aconteça na Terra de acordo com a minha vontade, né? E aí ele tem os recursos ali com ele. Então, em cima da mesa ele tem a moeda, a espada, o bastão e a copa, né? A taça. Então, ele tem todos os recursos à disposição dele, né? E aí cada um desses elementos vai ter uma representação. Então, a moeda ela representa a terra, né? O poder da terra, a espada, o poder do ar, a copa
o poder da água e o bastão, o poder do fogo, né? E aí ele vai utilizar esses poderes para realizar coisas magníficas, maravilhosas aí dentro do poder dele, né? Ele normalmente aparece em pé. Na maioria das cartas que aparece o mago, ele aparece em pé, né? É, na maioria das vezes também ele aparece como um rapaz, né? Um homem jovem, né? E, e aí tem a questão da varinha, que eu já falei, o dedo apontando para baixo, o domínio sobre os elementos, né? Que é isso que ele está falando, né? É, ele também tem uma característica bastante marcante do mago, é a lemniscata em cima da cabeça dele, né? Representando a conexão com a eternidade e as possibilidades infinitas, né? Então ele tem o oito deitado, que é o símbolo do infinito, aqui em cima da cabeça dele, e essa representação de que todo o poder do universo é meu, né? Tipo, tudo aquilo que eu desejo, tudo aquilo que eu quero, eu consigo fazer, eu consigo realizar, eu consigo manifestar, porque eu sou um mago, eu sou incrível, eu sou maravilhoso e ninguém tira isso de mim, né? É, a representação, o significado dele é a habilidade de manifestar todos os desejos e as intenções do mundo, né? Ele vai simbolizar essa conexão com o divino, né? A capacidade de transformar as coisas em ações, né? E a maestria sobre os recursos, né? Está muito associado com a criatividade, com a confiança e com o poder pessoal. Quando ele aparece numa leitura, normalmente é um bom sinal, é um sinal de que as coisas, de que a pessoa tem o poder para fazer, para realizar aquilo que ela deseja realizar, né? Uma representação de poder muito forte, né? Que ele vai trazer. Para quem faz leitura inversa ou para quem lê o lado sombra também, né? Quando ele aparece numa posição negativa, numa posição de bloqueio, ele pode estar indicando aí a falta de foco, né, na manifestação de alguma coisa. Pode ser um sinal aí para refletir sobre como você está usando os recursos que você tem para você, né? É, Com relação a arquétipos, né? Porque, de novo, cada arcano do tarô ele representa um arquétipo da humanidade, né? O arquétipo do mago é, ele vai falar muito sobre a questão da manifestação e da transformação, como a gente já havia dito, né? Então, o arquétipo do mago é o arquétipo da manifestação. O mago consegue fazer tudo o que ele quer com o que ele tem, né? Ele está conectado ao divino, né? Então ele tem a conexão com o divino, presente o tempo inteiro. É, o mago é extremamente confiante, ele é muito bom naquilo que ele faz, né? Tanto no positivo como no negativo. O mago ele consegue, pensa o MacGyver, né? Que consegue pegar um clips, um cadarço de tênis, um chiclete e uma pilha Duracell e criar uma bomba, né? Então, ele vai conseguir transformar os recursos em qualquer coisa. E isso funciona para o negativo também, né? A palavra negativa que está relacionada ao mago é o embuste, né? Então, é aquela pessoa que consegue aquela pessoa que de alguma forma consegue fazer com que os outros acreditem nele, acreditem naquilo que ele tem para dizer, né? Também está relacionado com o uso de recursos, né? Então, utilização de recursos, é, e principalmente a ênfase na utilização dos recursos de maneira correta, né? Então, se eu tenho se eu tenho goiabas, eu faço uma goiabada. Se eu tenho bananas, eu faço uma bananada. Não adianta nada eu usar minhas bananas para fazer uma goiabada, não vai dar certo, né? Então, ele tem essa consciência do que ele consegue fazer com os recursos que ele tem à disposição, né? E de novo, e outra coisa que ele representa também é o princípio, né? Então, dependendo da posição que ele aparecer numa leitura, pode ser que ele indique que algo está para começar, né? Que alguma coisa vai começar, que alguma coisa vai ter início aí. Espero que tenha ficado claro. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas uma coisa eu gostaria muito de contar com vocês, que é com feedback. Então, se você ainda está aqui,
deixa seu like aí no vídeo e me fala o que você está achando dessa aula, se tá te dando recurso suficiente, se está esclarecendo a carta o suficiente para que você tenha segurança aí para para tirar o seu tarozinho, tá bom? Mas de novo é a primeira carta que a gente está lendo, que a gente está olhando, então é, muito provavelmente você ainda vai aprender outras coisas aqui. Um exercício que eu gosto muito de fazer também, quando eu falo de tarô, é tentar associar os arcanos com pessoas famosas, né? Com celebridades ou com pessoas do nosso convívio ou com é, situações que a gente já viveu, né? Então, por exemplo, um exemplo muito bom de um mago na vida real é o Silvio Santos, né? O Silvio Santos nos primórdios do SBT, quando ele comprou a emissora, né? E ele usou ali os recursos que ele tinha para fazer o sonho dele se tornar realidade, né? Sempre foi um grande comunicador. Em algum momento ele tinha os recursos, ele comprou a emissora e ele criou o SBT, né? E criou aí esse grande império aí da televisão brasileira, né? Abílio Diniz também é um bom exemplo de um mago, né? No começo da carreira sempre, né? Então, Abílio Diniz jovem, Elon Musk jovem, né? No começo da carreira, Bill Gates também um grande exemplo, Steve Jobs também um grande exemplo de mago, né? Que foram pessoas aí que usaram os recursos que tinham para criar coisas extraordinárias, né? O mago também pode ser aquela pessoa que está fazendo uma entrevista de emprego e está mostrando aquilo que ela sabe fazer, né, para o mundo, né, que está mostrando aquilo que ela sabe fazer. Um vendedor é um mago, né? A figura do mago tá na mitologia, a figura do mago está associada a Hermes, né? Hermes, Mercúrio. Mercúrio é o deus. Hermes, ele foi o deus da comunicação, mas ele também foi o deus dos vendedores, dos comerciantes, né? Então, esse poder de barganha, esse poder de sedução no sentido positivo da palavra, está muito associado ao mago, né? De conseguir combinar recursos para conseguir fazer vendas ou para conseguir fazer coisas extraordinárias, né? O Lobo de Wall Street, né? O personagem do Leonardo DiCaprio também é um bom exemplo do mago. Que mais? O próprio Gandalf, né, no Senhor dos Anéis, também é um bom exemplo. Além dele ser um mago, ele também é um excelente exemplo de um mago aí. E tenta olhar dentro da sua vida também. Em algum momento, ou alguém na sua vida pode ser um mago, né? Eu tenho meu pai para mim como um grande mago, né? Uma pessoa que na juventude passou por muitas adversidades, mas conseguiu de alguma maneira utilizar os recursos que ele tinha de uma maneira positiva, de uma maneira edificante para conquistar tudo aquilo que ele queria conquistar, né? Enfim, essas são algumas figuras. Olha para dentro da sua vida, deve ter alguém com esse arquétipo, né? Deve ter alguém aí com esse arquétipo bem presente aí. O mago também é toda pessoa que se propõe a fazer alguma coisa, que se propõe a iniciar alguma coisa. Então, todo mundo que começa uma empresa, todo mundo que decide começar uma empresa, que decide entrar num novo emprego, que decide encarar um novo desafio a partir de um ponto inicial, né? Então, a partir do ponto um. Então, por exemplo, consegui um novo emprego, sou um mago, né? Porque eu estou no ponto de partida ali, né? Vou correr uma maratona. A partir do primeiro passo, você já é um mago, né?
vou mudar de casa, vou mudar de país, vou sair da casa da minha mãe, vou comprar um pastel, enfim, a partir desse ponto inicial, você já é um mago, porque você já está indo na direção, você já está indo em alguma direção aí, fazer alguma coisa, né? E aí, de novo, conto com o feedback de vocês sobre esse momento, sobre essa aula aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo. Caraca, 30 minutos. Eu acho que esse vídeo vai ter muito mais que 1 hora. Mas enfim, aí a gente vai conversando e se você tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, fica à vontade que eu tô por aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. Segundo arcano da noite, quer dizer, eu tô gravando esse vídeo, são 8h30 da noite do dia 20 de outubro. Não sei que horas são para você aí, mas seja muito bem-vindo e fica à vontade. O segundo arcano que a gente vai falar hoje é a Roda da Fortuna, tá? A Roda da Fortuna é uma carta bastante emblemática, ela é uma carta cheia de mistérios acerca dela, né? E a Roda da Fortuna, de novo, está associada com o número 1, né? Porque 1 mais 0 é igual a 1, né? Ela não representa o início de uma maneira direta, mas ela representa um conceito que de alguma forma está relacionado com o princípio, né? Que é o conceito da mudança, a imprevisibilidade, a ciclicidade da vida. Então ela vai representar aí é, a ciclicidade da vida, o ciclo da vida, né? É, a vida é feita de altos e baixos. Sabe aquele papo de que a vida é uma montanha-russa? Então, a roda da fortuna ela serve para representar isso aí, né? Quais são os elementos que sempre estão presentes nessa carta, tá? Então, uma roda, né? Sempre tem uma roda, né? Algumas figuras animais, né? Em diferentes posições, né? É, algumas figuras estão normalmente associadas com essa carta são um homem, né? Que geralmente está no topo da roda. Aqui a gente tem uma esfinge, né? No topo da roda. É, e um rei caindo, né? Então, normalmente a gente tem um homem no topo da roda e embaixo da roda tem um rei caindo, né? E aí a gente tem alguns animais, por exemplo, a serpente, um leão, normalmente eles cercam a roda. E aí, o que que esses animais que estão aqui representam? Ó, se vocês olharem em cada canto da roda, tem um bichinho diferente, né? Tá muito pequenininho aqui, o meu óculos tá bem esquisito, eu não estou conseguindo reconhecer todos. Mas se a gente olhar de cima para baixo, da esquerda para a direita, a gente vai ter um anjo da esquerda no canto esquerdo, no canto direito tem uma águia, no inferior direito tem um grifo, é um leãozinho alado, né? Um grifo, e no inferior esquerdo tem um touro, né? Cada um desses animais tem uma representação semelhante à dos elementos da carta do mago, né? Então o touro ele representa o naipe de ouros, né? A águia representa as espadas, né? Porque ela está representando o elemento do ar. O leão ele representa os paus, né? O bastão, né? O fogo. E o homem, o anjo, ele representa as copas, a taça, né? Então a gente tem lá então a gente vai ter esses elementos aí semelhantes aqui na carta da Roda da Fortuna, representando também é, representando também os 4 elementos aqui dentro dessa carta, presentes aqui para a gente, tá? É, na roda a gente vai ter em cima da roda a esfinge azul, né? Então ela normalmente é um símbolo aí de poder, de conquista, de majestade. E aí embaixo da roda deitadinho ali, é, deitado mais caindo ali, né? Tem
tem o bichinho vermelho lá, o mochila de criança, né? E aí a gente tem a serpente também circundando a roda. E essas imagens, elas estão aí para mostrar, para dar movimento para a roda, né? Então, se a gente parar para prestar atenção, mesmo parada na carta, ela tem uma ideia de movimento constante aqui. Então, o mundo gira, cara. Isso é fato, né? As coisas, elas nunca são fixas, elas nunca estão fixas, né? As coisas mudam. Uma hora você está em cima, outra hora você pode estar embaixo. Uma hora as coisas estão boas, de repente elas estão ruins, né? A roda vai girar. É, e a roda girar ou não é imprevisível. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Uma hora as coisas estão bem, de repente elas podem não estar tão bem. Uma hora tá tudo certo, e aí de repente tem um terremoto e a nossa casa vem abaixo. Uma hora tá tudo lindo, e aí de repente a gente descobre alguma coisa que faz a gente ficar meio mal. Uma hora tá tudo muito bacana, muito gostoso, muito legal, e aí de repente a gente percebe que não tá tão legal e as coisas vão embora, né? Então, isso está muito relacionado com a imprevisibilidade. Outra coisa que também está associada à roda são o karma e as consequências, né? Então, toda ação tem uma reação, né? Toda ação que a gente, tudo que a gente faz na nossa vida gera uma consequência, né? E essa consequência pode ser positiva ou negativa, dependendo do teor da ação que a gente tem, né? E isso é normal, é natural, faz parte da vida. É um exemplo muito bom. Um exemplo muito legal da roda da fortuna, e que vocês muito provavelmente não vão gostar que eu vou falar, mas é a mais pura verdade, é o peão da casa própria, que a gente nunca sabe em que número aquele negócio vai parar. Ou então aquele programa que tem uma parede com um monte de pino e uns números embaixo, assim, e aí você joga uma bola em cima, e aí a bolinha vai descendo, e ela pode cair no 1 milhão, ou pode cair no R$ 2, ou pode cair no -R$ 2, enfim. É, isso também acontece, isso também é um tipo de roda da fortuna aí, né? É, Quando ela aparece numa posição de bloqueio, numa posição negativa, ela pode representar uma resistência a alguma mudança. Então, se essa carta aparece numa posição de bloqueio numa leitura, ou numa posição de sombra, ela pode representar que alguém está resistindo a alguma coisa. Então, pode ser que tenha algum aspecto na vida da pessoa que está para mudar e a pessoa não aceita, que aquilo esteja para mudar, né? E de novo, nem todo mundo está preparado para as reviravoltas. Quer dizer, nem todo mundo não. Nem sempre a gente está preparado para as reviravoltas que a vida dá, né? E isso é natural. É, é extremamente natural que essas coisas aconteçam, né? Que a gente não esteja preparado para as voltas que a vida dá. É, mas a gente tem que entender que a vida é imprevisível, né? E que não tem nada que a gente possa fazer para mudar certas coisas, porque certas mudanças são inevitáveis, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre o arquétipo da roda, que é a fortuna, né? O destino, é, que está intrinsecamente ligado com a relação de sorte, né? Então, muita gente fala, é sorte, não sei o quê. Pode ser, sim, que o elemento sorte exista, né, na nossa vida. Faz todo sentido que ele exista, né? Ou às vezes, ou às vezes até mesmo a influência de alguma força maior do que a gente, né? Por exemplo, Deus, ou convergência de forças, ou o universo, enfim. Mas vale lembrar que tudo na vida é cíclico, né? E que toda ação tem uma reação, né? E que a gente precisa aceitar isso, né? Outro arquétipo muito comum ligado com a roda da fortuna são os arquétipos de sorte e azar, né? Então, normalmente quando essa carta aparece,
pode ser que tenha aí alguma questão de sorte ou de azar para acontecer, né? Muitas vezes esse arquétipo está presente aí nas leituras também. E também, por último, mas não menos importante, os arquétipos de escolha e ou responsabilidade, né? É, a roda também está associada com o conceito de livre-arbítrio, né? Embora é, a vida seja cíclica, a gente pode decidir o que a gente vai fazer com aquilo, né? A gente pode decidir o que a gente vai fazer com aquela reviravolta que a vida está dando. Então, se a tua, então se tá tudo bem na sua vida e de repente rola um terremoto e a tua casa vem abaixo, você pode escolher se você foge de dentro da casa antes que ela desabe em cima de você, ou se você fica lá e sucumbe junto com aquela tragédia que tá para acontecer. Se bem que isso está mais relacionado com a torre, eu acho. Mas enfim, é imprevisível. Existem imprevisibilidades na nossa vida. E é a gente que decide o que a gente vai fazer com essas imprevisibilidades. Então, num momento de azar, é a gente quem decide o que a gente vai fazer. A gente não precisa necessariamente sucumbir é, de acordo com o girar da roda, né? Por exemplo, se você vai no programa do Silvio Santos, no peão da casa própria, e você gira o peão e você não consegue ganhar a casa, vida que segue. Você não ganhou a casa, a roda não girou a seu favor, mas a tua vida segue. E o que você vai fazer com isso? Você vai deixar de viver só porque você não tem a casa, só porque você não ganhou a casa? Muito provavelmente não é isso que vai acontecer. De novo, deixa teu comentário aí. E tenta pensar sobre momentos em que a roda da fortuna se manifestou na sua vida, né? Às vezes, aquela entrevista de emprego que não gerou o resultado que não, aquela entrevista de emprego que não deu o positivo que você queria, ou aquele match no Tinder que não virou o date que você queria, ou aquele ou aquele ovo que ou aquele ovo que estava estragado na geladeira, é, ou às vezes até a roleta dos boletos. Já viu esse negócio? Quando você tem pouco dinheiro e um monte de conta para pagar, e aí você escolhe qual que vai ser o boleto do mês, numa roletinha. Isso é a roda da fortuna. Ai, meu Deus. Desculpa aí pelas besteiras, gente. É, E aí, por último, mas não menos importante, a gente vai ter aqui um dos arcanos mais positivos do tarô, que é a carta do Sol. É, De novo, o Sol é uma das cartas mais positivas do tarô. É o arcano maior, mais iluminado, que até mesmo o Sol está dentro dele, né? Ele carrega uma mensagem de otimismo muito bacana, uma mensagem de sucesso, alegria. E uma coisa que eu costumo falar nas minhas leituras é que quando o Sol aparece, que, quer dizer, é que tudo fica claro à luz do Sol, né? Então, quando o Sol aparece, a gente consegue ter uma visão muito, a gente consegue ter uma visão muito consistente, muito clara de tudo aquilo que a gente está vendo, né? De tudo aquilo que a gente está enxergando. E isso se dá pela figura presente na carta, que é o Sol, né? Que normalmente é a figura predominante, que é esse solzinho aí lindo, direto do mundo dos Teletubbies pra gente, né? É, Muitas vezes a carta do Sol vai ser acompanhada por crianças brincando num jardim. É uma carta que tem uma sensação de calor, é uma carta que tem uma mensagem muito positiva, né? Então aqui a gente tem uma criança num cavalinho carregando uma bandeirinha vermelha, né? A gente tem os girassóis ali no fundo. Então a gente tem aqui uma imagem de alegria,
de coisa boa, uma sensação gostosa, né? A carta do Sol é uma carta que está associada muito com clareza, com iluminação espiritual. Ela também simboliza a compreensão, revelação da verdade, né? E a eliminação da escuridão e da ignorância, né? A carta do Sol ela carrega a energia vital dentro dela, né? Então, normalmente, quando ela é uma carta que aparece e ela mostra aí que existe uma vitalidade, que existe uma energia muito grande, né, uma energia positiva muito grande, é, é uma carta que está muito associada com saúde, com altos níveis de saúde física e mental. Né? Embora eu, particularmente, não use o tarô para falar sobre saúde, sobre questões de saúde, algumas pessoas, quando aparece a carta do Sol, falam é, que a pessoa está saudável, que a pessoa está bem, enfim. É, é uma carta que está associada com sucesso, com realização, com alegria, com felicidade, expansão, crescimento. Então, é uma carta muito positiva, é uma carta que tem aspectos que carrega consigo aspectos muito positivos, né? Então, normalmente, quando ela aparece, significa que fulano venceu na vida, né? E também é uma carta que vai falar, que vai revelar a verdade, né? Então, se alguma coisa está escondida, é aquilo que eu falei, se alguma coisa está escondida, ela não consegue se esconder sob a luz do sol, porque a luz do sol ilumina tudo, e tudo fica claro ali. Quando ela aparece numa posição de sombra, quando ela aparece numa posição negativa, pode significar que você está enfrentando algum tipo de obstáculo para encontrar o caminho para o sucesso, ou o caminho para a felicidade ali, né? Mas mesmo assim ela mantém uma conotação positiva, né? Porque é, se você está tendo alguma dificuldade, essa dificuldade está clara, porque ela está à luz do sol, né? Então você consegue ver o seu bloqueio, você consegue ver o seu obstáculo, né? Você consegue enxergar, e a partir do momento que você enxerga, você consegue, é, de alguma maneira, é, pegar aquilo, transpassar, né, aquela dificuldade, né? É, o arquétipo do sol está conectado com a luz, com a iluminação, né, com, de novo, o sucesso, a realização, é, e muito e acima de tudo a felicidade interior, né? Então o sol ele quando a carta do sol aparece, ela mostra essa grandeza, né, da felicidade, essa luz que as pessoas carregam, né, e é, como identificar essa carta no nosso dia a dia? Sabe aquele dia gostoso na praia? A carta do sol. Aquele dia que tudo tá dando certo, que tudo tá fluindo bem na nossa vida, também é a carta do sol. É, aquele dia que você acorda cantando e que tudo tá muito legal, e que tudo tá muito bonito, e que tudo tá dando muito certo, e que você consegue ter muita clareza das coisas. É o dia que a carta do sol, é o dia que a gente está vibrando no arcano do sol, né? O sol às vezes também pode ser relacionado com uma pessoa pode ser o sol na nossa vida, né? Para o bebê, por exemplo, a mãe é o sol, né? Então, quando o bebê está chorando, quando o bebê tá com medo, alguma coisa, e a mãe aparece, as feições do bebê elas se iluminam, né? Então, aquela pessoa ilumina aquela criança, né? A gente também pode associar o sol a uma pessoa que cuida de outra ou de outras, né? Isso também é uma associação válida de fazer, né? De associar o sol com alguém, né? Então é uma carta que se faz bastante presente aí. Legal? Espero que tenha ficado clara aí a definição desses arcanos de novo. É,
O espaço para discussão está aberto ali embaixo. Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam aí da definição de cada um desses arcanos. Mas aí, João Paulo, você virou para a gente e falou que existem associações, que esses arcanos eles carregam significados semelhantes dentro deles, né? Sim, eles carregam significados muito semelhantes dentro deles, sim. É, os três arcanos têm em comum o elemento de mudança, né? Todas essas cartas estão associadas a mudanças significativas. Então, independente da posição que elas vão aparecer dentro da leitura, dentro de uma leitura, sempre que alguma dessas cartas aparece, significa que alguma coisa vai mudar na nossa vida, né? O mago representa a capacidade de manifestação, a roda da fortuna, o destino e as reviravoltas. E o sol, a iluminação e a revelação. Então, de alguma maneira, a gente sabe que alguma coisa vai mudar, né? Se apareceu o mago, eu sei que quem vai mudar isso sou eu, né? Porque normalmente o mago representa o consulente, né? Ele pode representar outra pessoa também, mas normalmente é o consulente e quem vai causar a mudança é o próprio consulente, é o consulente que vai manifestar a mudança. Quando é a roda da fortuna, é uma reviravolta, é uma inevitabilidade, é a vida, né? Ou como diz o Sr. Smith no Matrix, você escuta, Mr. Anderson, este som, o som da inevitabilidade. Eu adoro essa fala. Então, quando a roda da fortuna aparece, significa que a mudança é inevitável, é uma reviravolta, é alguma coisa que vai acontecer. Pode ser a consequência de alguma coisa? Pode. Pode ser o karma? Pode também, tá? Mas é o destino que vai trazer essa mudança. É uma força além da compreensão do consulente. Deus, sei lá, universo, Mufasa, alguém, enfim, boletos. É isso. E o Sol traz uma revelação. Né? Quando o Sol se apresenta, a mudança ela vem através de uma revelação, de uma iluminação. Alguma coisa que o consulente não está conseguindo ver vai ser revelada pela luz do Sol. Né? As três cartas carregam uma energia bastante positiva, né? São considerados arcanos bastante positivos, pois eles indicam momentos de sorte, de clareza e potencial para progresso e crescimento, né? Veja, na sombra, essas cartas elas podem ter aspectos negativos, mas nem tanto, tá? Então, é, elas sempre vão ser bastante carregadas de energias positivas. A conexão com o divino também é bem presente nas três cartas, né? O mago, ele usa. O mago ele é um intermediário, né? Ele é um receptáculo do poder divino. Então ele canaliza o poder divino para a realização de alguma coisa. Né? A roda da fortuna, ela é a inevitabilidade. Então não tem nada que se possa fazer. A roda girou, acabou. Né? E o sol, ele representa a energia divina, né? Então o sol é a própria manifestação da energia divina, né? Transformação e manifestação também estão presentes nessas cartas, né? O mago representa a transformação e a manifestação por meio das intenções, né? Então o mago ele intenciona a transformação e a manifestação, né? A roda é, ela a roda ela faz isso de maneira inevitável, né? E o Sol, a manifestação das energias positivas e a revelação da verdade, né? É, ciclicidade e movimento também estão presentes aqui. A roda é uma representação muito clara da ciclicidade da vida, né? O Sol ele sugere é, um movimento, um crescimento e uma evolução, porque de novo, as plantas à luz do Sol elas crescem, as pessoas à luz do Sol elas prosperam, né? Elas são mais saudáveis, tipo tudo que o Sol toca ganha poder, né? E também o otimismo e a iluminação estão presentes aqui. Tanto o Sol quanto o Mago são cartas que têm um forte senso de otimismo e iluminação aqui, né? Então, o Sol ele traz alegria, clareza, o sucesso, enquanto o Mago ele vai encorajar aí a confiança e a maestria pessoal. Legal?
Tudo bem até aqui? Espero que sim. E aí agora nós vamos para os nossos amigos arcanos menores. E aí a gente vai ter os ases, né? E depois a gente vai ter os 10, né? O as, ele representa um princípio, né? O início de alguma coisa. Normalmente ele é uma ideia. Pensa no as, no tarô, como uma semente, tá? Uma sementinha, um grãozinho, um negocinho de nada, uma coisinha bem pequena. É a partir disso que alguma coisa vai crescer, né? E aí a gente tem o as de paus, o as de ouros, o as de copas e o as de espadas. O as de paus é regido pelo elemento do fogo. O fogo representa a criatividade, a centelha divina e a energia espiritual, né? Então a nossa força motriz, aquilo que nos move, né? O as de paus, ele está relacionado com um desejo novo, né? Um novo desejo, uma nova vontade, uma, não uma ideia, uma vontade, né? Uma vontade ou um estalo que a gente tem, a vontade de fazer alguma coisa. O fogo, ele também está associado com a nossa energia sexual. Então, o as de paus pode representar um desejo sexual, uma vontade de fazer alguma coisa com alguém. Se é que eu posso dizer assim, sem ser cancelado pelo YouTube. É, é uma força, é uma força pequena, né? É como se fosse uma faísca, como se fosse um fósforo aceso, né? Então, é uma coisa muito inicial, é um fogo muito pequeno, é um fogo muito inicial que você vai usar para fazer alguma coisa, né? A gente nunca acende um fósforo e fica com o fósforo aceso lá, igual um idiota, esperando ele apagar ou queimar o nosso dedo. A gente acende o fósforo para acender uma vela. A gente acende um fósforo para acender um fogão, um forno. A gente acende um fósforo para acender uma fogueira. A gente acende um fósforo para acender a churrasqueira. Então, para que a gente acende esse fogo, né? Para que a gente vai usar essa energia? Para que a gente vai usar esta energia inicial? Então, é a partir disso que começa o as de paus, né? A necessidade de um fogo, a necessidade de começar um fogo, né? É... Um exemplo, exemplos eu acho que os exemplos relacionados com fogo são os mais interessantes. Pode representar também a energia para fazer alguma coisa. Sabe quando você está desanimado, cabisbaixo, sem muita vontade de cantar uma bela canção, e aí de repente você sente um ímpeto, uma vontade de fazer alguma coisa? Isso é um as de paus, pode ser a manifestação de um as de paus. Mas o que você vai fazer com isso, né? Como que você vai fazer isso se transformar em algo maior? Esse é o as de paus. Essa é a energia do as de paus. É o fogo inicial, é a chama inicial, né? Então é o acender do fósforo. Eu vou acender esse fósforo, mas eu vou acender esse fósforo para quê? Né? Aonde que eu vou colocar esse foguinho? E como que esse foguinho vai virar um fogão, né? Então é isso que é esse o caminho do as de paus, né? É, o as de ouros é a moeda, a primeira moeda, o primeiro dólar, né? O primeiro dinheiro que a gente ganha, né? O ouro está relacionado com o elemento da terra. A terra, ela está relacionada com o dinheiro, com a família, com o conhecimento é, e com
com tudo que é material, né? Então, o as de ouros, ele é a primeira moeda, aquele primeiro dinheiro que a gente ganha da nossa família quando a gente é criança. E aí, o que que a gente faz com aquele dinheiro? Aquele primeiro dinheiro que a gente ganha? A gente guarda? A gente vai na vendinha e compra tudo de bala? A gente compra um bombom e vende para depois comprar dois e vender e depois comprar quatro? Enfim, o que se faz com essa energia, o que se faz com essa moeda inicial, é o que vai definir para onde a gente vai, aonde a gente vai conseguir chegar, né? É, tem uns vídeos que eu gosto muito de assistir no, no Instagram, que são daqueles meninos que falam: ah, como que você faz para transformar R$ 5 em R$ 100? E aí o menino pega R$ 5 e ele vai no CEAGESP e ele compra 5 pés de alface, e aí ele vende esses 5 pés de alface, e aí depois ele volta e compra 10 pés de alface e 5 maços de coentro, e aí ele vai para o centro e vende todos os pés de alface e os maços de coentro, e aí depois ele vai e compra 5 pés de alface, 3 quilos de tomate e 10 maços de coentro, volta e vende tudo, e aí no final ele termina com uma quantia de dinheiro muito menor. Os R$ 5 são o as de ouros, né? Então, aquele recurso inicial que você utiliza para fazer alguma coisa é um as, né? Então ele é uma energia bem pequena, mas que tem um potencial de se transformar numa coisa maior, né? O as de copas, que é regido pelo elemento da água, vai falar sobre as emoções, né? E como o ser humano é 70% água, a gente tem muitas emoções dentro da gente. Então, o as de copas ele pode falar sobre um novo sentimento que está surgindo dentro da gente, um novo amor, uma nova amizade, é, pode até ser um novo rancor, pode ser uma coisa nova que começa, né? E de novo, como todo novo sentimento, ele precisa de cuidado, ele precisa de uma atenção, ser, é, ele precisa ser cuidado, né? Para que para que ele se transforme em algo bacana. E o as de espadas, o elemento ar, né, é que rege o mental, é a nova ideia, né? O as de espadas ele vai representar a nova ideia, a nova comunicação, o novo pensamento, né? Então, o as de espadas ele está muito relacionado com essa coisa nova que surge dentro da cabeça da gente. É, todos os ases, eles carregam o elemento inicial, né? Então, ali no as de paus a gente tem o bastão, né? O primeiro bastão. Ali no as de ouros a gente tem uma moeda, né? Ali no as de copas a gente tem uma taça cheia de água e a água caindo, né? A água vazando, né? Porque, de novo, é uma coisa muito pequena ainda e transborda, normalmente nos transborda, né? E o as de espadas também tem uma espada apenas, né? Então, esses 4 elementos eles estão presentes ali é, na carta do mago, né? Então, o mago ele usa esses 4 elementos para fazer aquilo que ele deseja, né? E a partir dessa construção e aí assim, os 10 eles estão aqui justamente para mostrar o potencial daquele as, né? Então, o as de paus, ele tem o potencial de se transformar, ele tem um potencial criativo de se transformar em muitas experiências de vida. Olha para o 10 de paus em contraste com o as. Ali ele está carregando todas as experiências que ele construiu ao longo da vida dele. Então ele usou a centelha de vida dele para construir
experiências, né, para construir, para construir algo, para construir experiências de vida, para construir, eh eh, pra construir recursos, né. Só que em algum momento, no 10, todos aqueles toda aquela criatividade, todo aquele potencial de vida, toda aquela alegria de viver, todo aquele fogo, eh, ele se torna demais para um lugar aonde a gente está, né. E a gente precisa levar isso para outro lugar. Então o 10 de paus, ele vai representar aí a mudança, né. Então, eu construí muitas coisas aqui, eu fui muito criativo, eu fui muito fogoso nesse lugar da minha vida, mas em um certo momento, todo esse fogo é demais para onde eu tô, e eu preciso levar isso para outro lugar. Então é o 10 de paus, ele representa esse deslocamento, essa mudança. Eu pego toda essa experiência de vida que eu construí aqui neste lugar e levo para outro, aonde isso vai ser melhor apreciado, né. O 10 de paus, ele tem essa representação. No negativo, ele pode representar um cansaço, né. Então, normalmente, quando a gente chega naquele ponto de estafa, né, ou de burnout, né, que tipo já me que toda que toda essa experiência de vida que eu construí aqui, ela tá me cansando, e ela não tá me gerando o resultado que eu gostaria. Então eu levo isso para outro lugar, né, e aí eu recomeço, né, e aí eu transformo, essa experiência de vida, esse fogo todo, em alguma coisa que vai ser legal num outro lugar, para outras pessoas, com outras pessoas, né, e isso vai me edificar de uma maneira diferente, né. Eh, com o as de ouros, então a gente tem aquela primeira moeda lá, que a gente ganhou. Se a gente for, eh, se a gente for sábio com aquele primeiro dinheiro que a gente ganhou, com aquele primeiro recurso que a gente teve, no final da vida, quando a gente chega no 10 de ouros, a gente construiu um império, né. Então, se eu se eu comecei a minha vida com R$ 1, e ao final dos meus 80 anos, se eu fui sábio, com todo o dinheiro que eu ganhei, com todos os estudos que eu tive, com todas as relações que eu formei na minha vida, ao final da minha vida eu vou ter uma casa, um carro, filhos, um cachorro, e dinheiro, e recursos, né, não só dinheiro, mas recursos para fazer com que essas pessoas tenham uma vida legal, né. Então esse é o 10 de ouros, né. Então é o legado, né, é tudo aquilo que a gente construiu com aquele recurso inicial que a gente tinha, né. Então é ali aonde as pessoas normalmente almejam chegar, né. Então as pessoas almejam chegar no 10 de ouros, né. Eh A mesma coisa acontece com o as de copas, né, então eu tenho aquele sentimento inicial, normalmente quando eu conheço alguém, quando eu conheço alguém amorosamente falando, eu conheço uma pessoa, e aí eu desenvolvo um sentimento por aquela pessoa e aquele sentimento é recíproco, a ideia é de que se chegue ao 10 de copas, né, que é a felicidade plena, o comercial da Doriana, quer dizer, o comercial da margarina, né, que todo mundo é feliz e que a vida é linda e que a vida é bela, né. Muitas vezes eh, a gente constrói isso num ponto de ônibus. Já ouviu falar de amor de ponto de ônibus? Tipo, quando você vê uma pessoa linda no ponto de ônibus, e aí você olha para aquela pessoa e você imagina uma vida com aquela pessoa. E aí, de repente, seu ônibus chega e você tem que subir e a outra pessoa continua lá. Então, o 10 de copas, ele traz muito essa imagem, né, da construção da construção da construção do emocional, feliz e lindo e maravilhoso, né. Eh
E o 10 de espadas vai trazer ali a culminância de uma ideia, né? Então eu tenho essa ideia, né? E essa ideia, em algum momento, ela vai ter uma culminância, ela vai ter um fim, ela vai ter um aprendizado, né? E aí é, a gente vê o 10 de espadas com todas as espadas cravadas no cadáver ali, e o cadáver olhando para o horizonte, né? Então, por mais que seja uma carta que tem uma morte acontecendo, ele é uma carta que vai falar sobre algo positivo, né? Porque é alguma coisa que acabou, né? É um aprendizado, é um fim de ciclo, é um encerramento, né? E aí todo fim de ciclo sempre é acompanhado de um horizonte, de um sol nascendo ou de um sol se pondo. Então alguma coisa acaba ou alguma coisa recomeça ali, né? Então as cartas dos 10, elas sempre vão ter essa ideia de fim barra recomeço. Assim como o As tem a ideia de começo, o 10 carrega com ele a ideia de, de fim, né? De encerramento ou de recomeço, né? O 10 de paus, ele é um recomeço de uma pessoa cansada, né? Ele é um recomeço a partir de um cansaço. Ou ele pode ser um recomeço depois de ver que aonde ele estava não dava mais para ele ficar, porque não tinha mais o que ele fazer ali, né? O 10 de ouros o, é a conquista final, né? O legado, é tudo aquilo que a gente construiu, né? É, ele é a ele é o apogeu, né? Então ele mostra tudo aquilo que foi conquistado, tudo aquilo que foi construído ao longo de uma vida. E o 10 de copas, ele mostra isso no emocional, né? Então ele é a construção emocional da família do comercial de margarina. E o 10 de espadas é a culminância da ideia. Então é aonde aquela ideia chegou, né? Aonde aquela ideia chegou, qual foi o aprendizado, qual é a moral da história, o que se tira de tudo isso, o que se aprende de tudo isso. Esse é o significado dos ases e dos 10, né? Eu espero que tenha ficado claro de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida sobre o significado dos 10 e dos ases, deixa seu comentário aí, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível, tá bom? Caraca, 1h12. Vamos lá que a gente ainda tem a última parte. Então, depois da gente olhar os significados dos arcanos de uma maneira bem resumida, de uma maneira bem sucinta, que eu espero que tenha ajudado vocês a entender melhor como cada arcano funciona, eu tenho uma ideia aqui, eu tenho uma sugestão aqui para você, uma prática de leitura. A essa altura, você já deve ter um baralho de tarô, e você já deve ter um livrinho junto com esse baralho de tarô, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse conhecimento que a gente já tem de tarô e a gente vai tentar usar ele na prática com uma leitura, né? Usando um método de leitura. E nessa primeira aula, a gente vai usar um dos métodos mais populares aqui de leitura, né? Que é o método Peladan. O método Peladan é um método de leitura que a gente pode utilizar para responder qualquer tipo de pergunta, praticamente, porque ele vai dar para a gente 5 aspectos, né, de resposta. Ele vai dar um aspecto positivo da pergunta que a gente fez, um aspecto negativo, um caminho de ação, um resultado e uma síntese, um resumo daquilo que a gente fez. Existem 2 jeitos da gente usar o método Peladan. A gente pode usar o jeito simples, né, que é uma carta para cada posição, uma carta para cada posição ali da cruz, né? E a gente pode usar o método que é chamado de método europeu, onde a gente combina um arcano maior e um arcano menor para responder cada pergunta. Este curso que eu estou fazendo aqui, ele está sendo dedicado a um grupo de pessoas, a um grupo de chuchus, que eu não vou nomear aqui, mas eles são pessoas muito queridas,
e eu estou fazendo, eh, e eu estou criando este curso com o incentivo deles. Então, eu pedi para uma dessas pessoas queridas, abrir as cartas de um Peladã com uma pergunta específica que a gente vai olhar aqui, tá? Eh, eu pretendo lançar essas aulas semanalmente. Então, a minha ideia é que vocês olhem para essas cartas e tentem fazer a combinação dos arcanos, tá? Eh, da maneira que vocês acharem que faz sentido, tá? Eu vou fazer uma breve leitura desse Peladan que está aqui que tá aqui na próxima página. E aí, nos comentários, eu quero que vocês me digam se a leitura de vocês ela tem alguma relação com a leitura que eu estou fazendo aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada então? A pergunta que a Chuchu fez para o Peladan foi a seguinte: o que os meus colegas de trabalho pensam sobre mim? E aí, eh, a tiragem que ela fez foi bastante interessante. Então vamos olhar para o slide anterior para a gente ver o que tem em cada posição. Então a carta número um, que é a ponta esquerda da cruz, ela vai falar dos aspectos positivos, né, do que é positivo. A carta número 2, que é a outra ponta da cruz, é o negativo. O topo da cruz é o caminho de ação, a base da cruz é o resultado e o meio da cruz é a síntese da situação, tá? Então vamos olhar para a primeira pergunta. O que os meus amigos de trabalho pensam sobre mim? E aí no positivo a gente tem a roda da fortuna e o 8 de paus. A roda da fortuna a gente viu hoje, né? Quando a roda da fortuna está no positivo, significa significa uma coisa boa, significa uma mudança boa, né? Uma mudança boa junto com o 8 de paus. O 8 de paus é uma carta que representa uma ação ou alguma coisa que vai acontecer. E é normalmente muito positivo. É alguma coisa muito rápida que vai acontecer, né? Normalmente uma notícia boa, normalmente normalmente uma coisa muito boa, alguma um estalo muito bom, né? Alguma coisa muito legal que vai acontecer. Então, quando a gente tem a roda da fortuna, que é uma coisa muito legal, e, e o 8 de paus, que também representa uma coisa muito boa que vai acontecer, a gente pode entender que os colegas de trabalho dessa pessoa pensam que ela é uma coisa boa. Ela é um ela pode representar eh, um ela pode representar eu não estou conseguindo achar as palavras. Ela pode representar alguma coisa muito legal, uma influência muito positiva para a equipe, porque é sempre alguém que vai virar o astral da equipe de uma maneira positiva, né? Então, se a equipe tá num dia que não tá muito criativo, essa pessoa traz ideias bacanas. Ela é uma pessoa, ela é vista como uma pessoa que sempre traz ideias traz ideias inovadoras, né? Porque de novo a gente tem duas cartas com significados muito positivos aqui, né? Uma pessoa que é vista de uma maneira muito positiva, que é vista de uma maneira muito boa por todos, né? Então a gente tem aqui um significado muito positivo para as duas cartas muito positivas, com significados muito positivos, aparecendo juntas. Então, uma pessoa criativa, uma pessoa autoastral, uma pessoa que tem o poder de mudar o clima do ambiente, né, para essa equipe, na percepção dessa equipe, né? Na posição número 2, a gente tem a gente tem o aspecto negativo dessa pessoa.
o que que os colegas de trabalho pensam sobre essa pessoa nos aspectos negativos. E aí a gente vai ter a carta da Lua e o 10 de espadas, né? A carta da Lua no negativo, a gente sabe que vai falar sobre ilusões, né? A carta da Lua, normalmente no negativo, ela está atrelada a ilusões, a coisas que não são muito claras, que não parecem ser exatamente o que elas são, né? E o 10 de espadas no negativo, ele pode estar relacionado com algum aprendizado ou com alguma finalização de ciclo que não foi muito bem aceita. Então, pode ser que no negativo, a Lua com o 10 de espadas, pode ser que essa pessoa, é, para algumas pessoas da equipe, pode ser que essa pessoa tenha dificuldade em aceitar é, algum tipo de feedback sobre ela. Então pode ser uma pessoa que tem um pouco de dificuldade é, de receber crítica, pode estar relacionado também com uma pessoa que não, que não gosta muito é, quando falam alguma coisa a respeito do trabalho dela, ou quando precisa, ou normalmente é percebido como uma pessoa que não gosta muito de ser corrigida, né? Tipo, ó, tem isso aqui no seu trabalho que não tá tão legal, e a pessoa normalmente não gosta muito de receber esse tipo de crítica, né? O que não é ruim, né? Se você souber levar isso da maneira correta, né? Então fizer os questionamentos, enfim. Mas vamos olhar mais adiante na leitura. E aí, qual é o caminho de ação que as cartas estão sugerindo ali? Aí a gente vai ter o Papa e o 9 de copas, né? No caminho de ação, o Papa é sempre uma pessoa que vai buscar. O Papa ele pode ser uma pessoa que vai orientar, ou ele pode ser uma pessoa que vai buscar algum tipo de orientação, né? Como ele está numa posição de caminho de ação para alguém, é, e ele está junto com o 9 de copas, né? A carta do 9 de copas, eu gosto de pensar na carta do 9 de copas como o gato que conseguiu comer o passarinho, né? Então ele tem aquele ar de satisfação, aquele ar de orgulho, mas a que custo, né? Então eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer, mas o resultado é realmente tão bom quanto aquilo que eu queria que fosse, né? Então é, quando a gente combina essas duas cartas, a gente tem aí alguém que precisa buscar algum tipo de orientação sobre os resultados das ações dela, né? Então pensa pensa na de novo, pensa no gato que comeu o passarinho na gaiola. Cara, você conseguiu o que você queria, você conseguiu fazer o lanche que você queria, mas será que você comeu o passarinho certo? Porque se você comeu o passarinho do seu dono, cara, muito provavelmente você vai ficar sem casa. Então, será que você não poderia ter comido outro passarinho? É, Depois, na posição 4, a gente vai ter o resultado. É, Qual é o resultado de tudo isso, né? E aí a gente vai ter a temperança com o pajem de ouros. A temperança é uma carta de muito equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio físico. E o pajem de ouros é uma pessoa jovem, uma pessoa nova. Muito provavelmente pode estar dizendo que essa pessoa é nova no trabalho em que ela está, né? É, e ela é vista como alguém que está fazendo as coisas dentro do trabalho de uma maneira muito equilibrada. Então pode ser que ela seja vista, que ela seja percebida pelos seus colegas de trabalho como um novo funcionário
que gosta muito daquilo que faz e que gosta muito de trabalhar com os seus colegas, né? E esse gostar não é só gostar emocional, é um gostar de tipo, eu quero fazer parte dessa equipe, mas eu quero fazer parte dessa equipe para somar. Então é uma pessoa que vem para somar, é uma pessoa que vem com um bom equilíbrio, é uma pessoa que vem com é uma pessoa que vem é uma pessoa que é percebida como alguém que agrega valores positivos, né? E tem esse espírito jovial, esse espírito, esse espírito de novidade e de contribuir de maneira positiva para a construção do time. Né? E aí, em síntese, que é um resumo geral, né, de como essa pessoa é percebida, a gente tem a sacerdotisa, a gente tem a sacerdotisa com o rei de espadas. A sacerdotisa, a gente sabe que é uma figura que carrega muito conhecimento sobre alguma coisa, né? Uma figura que carrega muito conhecimento, que sabe muito sobre alguma coisa, mas normalmente é uma pessoa mais quieta, mais na dela. E o rei de espadas, que é uma pessoa muito pontual, né? Que é muito assertivo. Né? Então, uma pessoa. Então, aqui, em resumo, a gente está falando de uma pessoa que tem muito conhecimento, que tem muita experiência e que sabe muito bem a hora de compartilhar essa experiência de vida, essa experiência profissional, que sabe se comunicar de maneira muito assertiva, né? E faz isso com muita maestria, né? Então, essa é a interpretação que eu faço sobre essa pergunta aqui dentro desse Peladão. É, espero que tenha ficado alinhado com a de vocês, né? Mais uma vez, eu espero que isso tenha trazido aí, que tenha agregado conhecimento aí para vocês, né? De novo, conto muito com a participação de vocês no, aqui no canal, com comentários, com críticas construtivas, por favor. Né? Então, tudo que vocês tiverem para dizer sobre essa aula vai ser muito bem-vindo. É, peço desculpas pelo tempo, 1h30 quase, mas espero que ajude vocês de alguma maneira. E se tudo der certo, na semana que vem a gente se encontra para a nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.